eu já começo meu vídeo rindo, porque eu não dou conta. E as pessoas falando, não perca seu tempo respondendo as pessoas. Gente, mas às vezes precisa mesmo, porque nem todo mundo parece que não tem, assim, acesso à educação ou se torna ignorante porque quer. Então eu preciso responder esse comentário aqui, até porque o tema de hoje será o Brasil. Então vamos lá. Não é quase 400 anos, porque para 400 anos falta muito tempo dessa data aqui de 1171. São apenas 329 anos depois que o Brasil, aí você fala, foi descoberto? Não, ele não foi descoberto. Descoberto é quando a gente descobre algo que nunca ninguém pisou, que você nunca ouviu falar, que é desconhecido. Agora, se você falar que o Brasil foi tomado, roubado, saqueado, aí eu vou concordar com você. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, com mais ou menos 1.200 pessoas, entre 1.200 e 1.400 pessoas, lá no Brasil já existiam os povos indígenas. Então, quando eles chegaram lá, eles não descobriram, porque não se descobre algo do qual já tem dono. E lá já tinha dono. Então, saqueado, roubado e exterminado, aí eu vou concordar com você. Eu tô falando claro? Tá conseguindo entender? Porque essa é a forma mais dinâmica que eu consigo poder explicar alguma coisa pra você. Portanto, eu vou te dizer, o processo de colonização portuguesa no Brasil, ela teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como, por exemplo, a espanhola, que foi a conquista e o extermínio dos povos indígenas. Sendo assim, eu te digo que o Brasil não foi descoberto, ele foi conquistado e tomado pela força. Aí o que foi que aconteceu anos depois? A coroa portuguesa, com seu empreendedorismo, porque vocês sabem que Portugal foi uma nação, uma potência relacionada quando se fala que o assunto é embarcação, a maior que existia no mundo, um país tão pequeno, onde começou toda a navegação, todas as embarcações saíram daqui, então eram frotas e frotas e frotas. O que o rei Dom Manuel fazia? Mandava todas as embarcações para o Brasil para poder comercializar as coisas que existiam lá, aqui na Europa, onde eu vivo hoje. E nesse desenrolar todinho, quando eles se encontraram no Brasil, né, os portugueses com os povos indígenas diziam que foi um encontro de cultura, mas na realidade foi um desencontro, porque com essa exterminação todinha, levando doença como gripe e sífilis, foi uma desgraça grande. Aí depois o cabaré tomou de conta, porque só foi embarcação e embarcação chegando assim, olha, no Brasil, ano após ano. Em 1501 chegou o Gaspar Lemos, em 1503 chegou o Gonçalo Coelho, e aí o que eles foram fazer? Começar a nomear todo o litoral, e com isso fizeram a descoberta do pau-brasil. Aí tome mais feitoria, aí tome pegar pau-brasil para poder construir muitas coisas. Aqui em Portugal, eu já vi lugares, eu já vi casas dizendo que foi feita com pau-brasil que veiozinho de lá. Assim como eu já conheci igrejas e que gente falou que todo aquele ouro que tava ali foi ouro vindo lá do Brasil. Aí, quando a desgrameira já estava assim feita, pegando tudo que podia para poder construir todo o seu império, pegando de tudo quanto era lado, era cavucando terra, era tirando pau, era ouro, era tudo, era gente, era tudo. Aí, em 1516, o rei de Portugal, Dom Manuel, começou a mandar mais embarcação pro Brasil com gente, agora que era para povoar. E o que ele mandou para poder povoar o Brasil? Ele pegou todos os escravos, os africanos, o pessoal dos presídios, toda a escória da sociedade, quem não prestava, ele tirava, quem estava preso, botava na embarcação, tudo que não prestava, e inclusive os próprios navegantes, os próprios tudo. Então é por isso que diz que todos nós somos descendentes de estupro, de gente que não prestava, da escória da sociedade, porque tudo que não prestava, tudo que já não servia para cá, colocaram nas embarcações, mandaram para o Brasil para povoar, e com isso todas as mulheres foram estupradas. Na realidade, traduzindo, somos todos bastardos, porque até os próprios portugueses, do que eram certos e corretos, e que tinham famílias em Portugal, quando eles chegavam lá, o que eles faziam? Filho em outras mulheres, e sem contar as inúmeras doenças que isso foi transmitido ano após ano e exterminando cada vez mais o povo.
Aí 32 anos se passaram, já tinha muito mais gente no Brasil. Aí o Martim Afonso fez as primeiras povoações no Brasil, que aí se começou pelo litoral de São Paulo, que foi São Vicente e Piratininga, que são as atuais cidades até hoje. Aí Capitão Mó, inteligente que só, começou a fazer o quê? Desenvolveu o plantio da cana-de-açúcar, do qual começou aqui na Ilha da Madeira. Mas foi se notando que o retorno era muito bom e aqui muito pequeno, e talvez ela só não desenvolvia muito, falaram que não, bora plantar agora no Brasil. Então tome de novo embarcação pro Brasil. Começaram o plantio da cana-de-açúcar na época das cruzadas, na Idade Média. E aí eles afirmavam que o quê? Que lá o território era melhor, que o clima era bom, que tinha muita terra e já tecnologia em relação ao plantio. Que nada, menina, isso era só a mão escrava, só o povo trabalhando, só escravo, para poder plantar a cana-de-açúcar e cada vez mais os portugueses faturarem, como foi a época da cana-de-açúcar, chamada a época do ouro, né? Porque era dinheiro demais. E aí, para desenvolver toda essa produção da cana-de-açúcar, do qual foi uma coisa assim, meu Deus do céu, um boom, né? Naquela época, eles começaram a pegar toda a mão escrava para poder trabalhar. E os primeiros que foram escravizados foram os povos indígenas. Sim, os donos do Brasil, quem já estava lá, foram os primeiros a serem escravizados. Depois começaram a trazer os escravos africanos e depois o tráfico negreiro. E assim foi indo e chegamos no que estamos hoje no Brasil. Eu acho que eu fiz um resumo, mas enfim, era só para te responder que aquilo é simplesmente o meu Brasil, uma das maiores potências, e foi de lá que Portugal tirou as maiores riquezas que vocês têm hoje, que hoje eu estou aqui. Ai, será que deu para entender? É isso. O Brasil foi descoberto? Não, o Brasil não foi descoberto. O Brasil ele foi tomado e ele foi conquistado em 1500 por Dom Pedro Álvares Cabral.